Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rafael Caíque, com orientações importantes para você que vai fazer o concurso da Polícia Penal de Goiás. O edital muito aguardado, são 1.600 vagas, mais o cadastro de reserva. Nós temos aí uma faixa salarial também muito interessante, quase R$ 6.000. E a banca IBFC, que é responsável por esse concurso, trouxe aí no edital, sinalizando a cobrança de 5 questões de realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do estado de Goiás. Cada questão vale 0,5, totalizando 2,5 pontos. À primeira vista, vendo aí que a questão vale 0,5 dentro de conhecimentos gerais, muitos candidatos podem aí não dar a devida importância, negligenciar essa disciplina. Mas aí é que mora o perigo, porque cada décimo faz toda a diferença na classificação final. É importante que você feche História e Geografia de Goiás para manter uma boa classificação. Eu fiz uma análise aqui muito importante em relação ao perfil de abordagem da banca responsável, de que maneira ela pode cobrar essas questões e de que forma você pode orientar os seus estudos. Dessa maneira você faz um preparo muito mais eficaz. Bem, as questões elaboradas por essa banca possuem dificuldade médio e difícil. Não é uma banca conteudista, porém ela exige um conhecimento aprofundado dos assuntos. Quando eu falo banca conteudista, a gente vai comparar com outras bancas, como é o caso aí da UEG. Ela traz um enunciado muito extenso e aí acaba que você gasta um tempo maior, muitas vezes pode confundir ali a alternativa. As provas são de múltipla escolha, com 5 alternativas. Outro fato importante para entender o perfil de abordagem da banca IBFC é que ela não possui um banco de questões significativo. Se a gente for pegar aí um banco de questões da banca CESP, Sebrasp, ou a banca UEG, até a banca UFG, por exemplo, a gente vai encontrar muitas questões, porque são bancas que foram responsáveis por vários concursos aqui dentro do estado de Goiás. Já a banca IBFC só trabalhou com o concurso SEAD, que é a Secretaria de Estado de Administração de Goiás. Eu separei para vocês aqui as questões que foram cobradas por essa banca, para a gente ter aí uma noção de como elas vieram na prova do concurso SEAD. Esse concurso foi realizado no ano de 2023, então é recente. Ela vai seguir essa tendência de abordagem também agora no concurso da Polícia Penal de Goiás. Veja um enunciado muito curto, como eu disse, não é uma banca conteudista. Da mesma forma que o ciclo de mineração em Goiás esteve vinculado ao ciclo minerador do Brasil, que o ciclo agropecuário em Goiás esteve ligado ao ciclo nacional e a regionalização nacional refletiu um processo que ocorria simultaneamente em território goiano, podemos afirmar que a inserção mundial do mercado nacional é refletida e reflete o cenário regional. Assim, os aspectos socioeconômicos produtivos, ocupação do território, estrutura fundiária, recursos naturais, natureza e relações à produção, constituem variáveis que podem retardar, promover ou incentivar mudanças regionais e nacionais. Quando a banca coloca aqui entre parênteses esses itens, ocupação do território, estrutura fundiária, recursos naturais, vejam que ela está contextualizando esse conteúdo. Então, é uma banca que traz essa abordagem. É necessário você entender a relação desses processos. A respeito da interligação entre o processo de desenvolvimento nacional e a realidade histórica regional de Goiás, assinale a alternativa correta. Letra A, os obstáculos antepostos ao desenvolvimento regional de Goiás estão ligados à interioridade da sua condição geográfica, à sua tradicional estrutura fundiária composta por latifúndios de pecuária extensiva e débil produção agrícola comercial e uma pejorativa desafeição pelo trabalho por parte do homem goiano. Está incorreta. A gente tem aqui vários elementos que não estão relacionados a esse processo. Parte do homem goiano não está aí afeito ao trabalho. Há, na verdade, uma relação de trabalho do homem com o campo, sobretudo quando começa o processo de ruralização da sociedade com a decadência de produção aurífera. É aqui a alternativa incorreta. A letra B, apesar de guardar semelhanças temporais entre si, o processo de desenvolvimento goiano dependeu qualitativamente do restante do país, principalmente no aspecto de inserção tecnológica dos meios de produção, onde o Estado sempre despontou como pioneiro. Também está incorreta porque nós temos aí diferenças regionais e no que diz respeito a essa inserção tecnológica, o Estado ele não foi pioneiro. A gente tem na história do desenvolvimento econômico e agrícola do país uma inserção que se inicia lá na região sudeste devido à industrialização. A letra C, o processo de desenvolvimento de Goiás manteve estreita relação com o desenvolvimento do Rio de Janeiro em função da comunicabilidade que a ligação geográfica entre os dois estados proporciona. Aqui a gente já descarta só de ter essa afirmação, a gente não tem essa comunicação, essa ligação geográfica entre os dois estados. Há uma ligação geográfica muito maior com estados aqui da região centro, como é o caso aí Mato Grosso
Então aqui a gente já consegue eliminar essa alternativa. A letra C, no que tange ao ciclo de desenvolvimento, podemos afirmar que o ciclo da mineração em Goiás possibilitou a pretos, forros, mulatos e brancos pobres o amplo acesso às áreas de extração, o que acabou por definir o perfil humano dos ciclos vindouros. Também está incorreto, a gente não teve essa inserção das diferentes etnias. Lá no passado, o século XVIII, havia ali o domínio de raças. A raça branca ela se sobrepunha. Então nós não tivemos aí esse acesso igualitário. A letra E, com o decaimento da mineração, o governo colonial incentivou a atividade agropecuária com a isenção de dízimos, suspensão de medidas que proibiam a navegação fluvial e a revogação do alvará que não permitia a instalação de manufaturas na capitania. É a alternativa correta. Com a decadência da exploração do ouro, a coroa se viu obrigada a incentivar essas atividades agrícolas. Ela suspende a proibição de navegação fluvial, por quê? Porque a navegação fluvial vai permitir o escoamento dessa produção, a interligação com outros mercados, portanto, é a letra E. Outra questão também do concurso do ano passado, vejam que é enunciado muito curto, direto. O processo de desenvolvimento do Estado de Goiás foi marcado a partir do século XVII por ciclos econômicos semelhantes aos que caracterizavam o desenvolvimento brasileiro na sua totalidade. Assinale a alternativa que descreva, em ordem cronológica, sucessiva, a evolução desses ciclos. Quando eu disse lá na questão anterior que é uma banca que cobra muito essa contextualização, isso se repete aqui. São os ciclos econômicos semelhantes e esses ciclos eles são estabelecidos em ordem cronológica sucessiva, desde o primeiro até o mais atual. A alternativa correta dessa questão é a letra B. Inicia-se lá no século XVII para o século XVIII a mineração, depois nós temos o ciclo agropecuário, pecuária extensiva, agricultura de subsistência, depois uma agricultura comercial e ali na década de 80 o ciclo industrial. Outra questão também que foi cobrada no concurso do ano passado, assinale a alternativa que não descreve um fenômeno socioeconômico que esteja vinculado à chegada da ferrovia ao estado de Goiás em 1913. Eu vou comentar aqui as alternativas, indicando que elas estão relacionadas à chegada da estrada de ferro em Goiás. Ela vai proporcionar um crescimento agrícola, porque vai permitir escoamento da produção, vai permitir um crescimento comercial, escoar essa produção, vender essa produção para outros mercados, vai possibilitar também um crescimento populacional com a chegada de vários fluxos migratórios, pessoas que vão chegar pelos trilhos até o estado de Goiás. Vai permitir também um crescimento urbano, inclusive muitas cidades estão relacionadas à passagem do trem aqui em Goiás. Elas começam com uma estação e de uma estação a gente vai ter ali um aglomerado urbano. Vou citar aqui um como exemplo, Pires do Rio, que demonstra a importância da ferrovia também no crescimento urbano de Goiás. A letra E, melhoria nas relações de trabalho. Essa é a alternativa incorreta. Por mais que a ferrovia vai possibilitar esse crescimento em infraestrutura, comercial, urbano, ela não vai mudar as relações de trabalho. Aqui, da mesma maneira, que a gente vai observar em períodos anteriores, aquele que tem o poder sobre a produção, aquele que é dono dos meios de produção, ele vai continuar mandando nesse processo. E as pessoas vão trabalhar para essas pessoas que são donas dos meios de produção. A escravidão vai acabar? Claro, a gente vai ter o fim da escravidão, mas essas relações de trabalho não vão melhorar. Portanto, é a alternativa incorreta. Continuando aqui a nossa análise, a gente vai agora para os conteúdos que constam lá no edital. O que a banca vai cobrar com base, como eu disse aqui para vocês, na lei que estabelece a disciplina de História e Geografia de Goiás. Primeiro item é o início da ocupação do território, o início da formação do que era o território de Goiás, porque vejam, até o século XVII, nós não tínhamos uma delimitação do que era território de Goiás. Aqui viviam várias etnias indígenas e com as bandeiras, aquele movimento que começa partindo lá da capitania de São Vicente, Vila de São Paulo, é que a gente vai ter a delimitação do território a partir do século XVIII. Então a formação econômica de Goiás se dá a partir da mineração no século XVIII, a agropecuária lá na frente, depois do declínio da mineração, no século XIX e XX, depois a estrada de ferro Goiás, isso já lá no século XX, final do século XIX, início do século XX, quando ela começa de fato a ser construída, modernização da economia, transformações econômicas com a construção de Goiânia, industrialização já lá no século XX, na década de 80, com as políticas públicas de incentivo à vinda dessas indústrias aqui para o estado de Goiás, infraestrutura e planejamento. A gente vai ter aí uma melhora também
desses dois aspectos, infraestrutura, rede de energia, também asfalto, isso vai permitir aí uma ligação viária melhor do estado, vai permitir também um aumento na produção. Segundo item, modernização da agricultura e urbanização do território. A modernização da agricultura está relacionada à urbanização do território goiano. Isso acontece porque, quando as técnicas agrícolas são melhoradas, quando há um incremento dessas tecnologias na década de 80, nós vamos ter um decréscimo de trabalhadores rurais. Então essas pessoas deixam de trabalhar no campo e começam a migrar para as cidades. É um movimento que a gente vai observar muito em cidades do interior do estado, sobretudo na região sudoeste, sudeste goiano. Um exemplo aqui claro disso, Rio Verde. A cidade, antes ela tinha um incremento populacional muito maior na região rural, e a partir dessa modernização da produção, as pessoas começam a ir no núcleo urbano, e o núcleo urbano começa a crescer em função disso. Próximo item, população goiana, povoamento, movimentos migratórios, densidade demográfica. O povoamento está relacionado aí ao processo de ocupação, às atividades econômicas que são desenvolvidas. Esses movimentos migratórios vêm aqui de várias regiões, em diferentes momentos, por diferentes fatores. Temos lá desde o início com a exploração do ouro, depois a pecuária extensiva. Mais à frente nós temos movimentos que estão ligados aí à construção de Goiânia, de Brasília, porque vai influenciar também aqui o entorno, e a produção econômica agrícola. Economia goiana, industrialização, infraestrutura de transportes e comunicação. Industrialização, inicialmente uma indústria que atendia essa produção agrícola, uma indústria de transformação de alimentos. E depois a gente começa a ter uma diversificação das indústrias aqui em Goiás. Indústrias farmacêuticas, indústrias automotivas, por conta dos incentivos fiscais que são dados a elas. Quinto item, as regiões goianas e as desigualdades regionais. Esse crescimento urbano, econômico, não se deu de forma igual em todas as regiões. Se a gente pegar os dados econômicos, populacionais, de índice de desenvolvimento humano de todas as regiões do estado, vamos observar disparidades nessas regiões. Então os índices são diferentes para a região norte, para a região sudoeste, por exemplo. Por quê? Está relacionado às políticas públicas. Em determinada região a gente tem mais políticas públicas, como é o caso da região sudoeste. Já na região norte, o norte goiano, o nordeste goiano, a gente vai ter aí diferenças regionais, porque é uma região que não tem aí um clima tão favorável, né, um solo aí para mecanização tão favorável, por conta desses motivos. Item 6, aspectos físicos do território goiano, vegetação, predomínio cerrado, hidrografia, temos aí as principais bacias hidrográficas que estão no território goiano, tanto que o cerrado é considerado uma caixa d'água, o clima e também o relevo. O relevo ele influencia muito na produção agrícola, a gente tem um favorecimento aí à mecanização, um relevo mais planos, planaltos. Item 7, aspectos da história política de Goiás, a independência em Goiás, o coronelismo na República Velha, esse item aqui cai bastante em questões. O poder das oligarquias aqui no território goiano, as famílias tradicionais que detinham terra e também detinham poder, como os Caiados, os Bulhões, os Fleury. As oligarquias, a Revolução de 1930, porque aqui é o marco de rompimento com essa política oligárquica aqui, na figura de Pedro Duvico Teixeira, importante interventor federal nomeado pelo presidente Getúlio Vargas, e a administração política de 30, esse marco aqui de 30 é a Constituição de Goiânia, década de 30 até os dias atuais. Próximo item, aspectos da história social de Goiás, o povoamento branco, os grupos indígenas, a escravidão, a cultura negra, os movimentos sociais no campo e a cultura popular. São itens que estão relacionados. Inicialmente o povoamento branco vai dominar esses grupos indígenas. Depois a gente tem a introdução do africano escravizado, e isso vai influenciar na cultura goiana. A gente tem vários movimentos aí desse período, como é o caso das congadas, uma importante manifestação cultural aqui em Goiás. E o último item, atualidades econômicas, políticas e sociais do estado de Goiás, um item contemporâneo. Aqui eu faço um recorte do início de 2000 até 2024. Mas é bem provável que a banca tenha aí como filtro para essas questões dados econômicos, dados sociais, populacionais, também da política, que estão aqui nesses últimos anos, mais próximos à data da prova. É importante que você tenha acesso às informações, acessando aí notícias, acessando também meios televisivos que tratam de assuntos mais contemporâneos. Eu tenho aqui um esquema que eu uso bastante na minha abordagem, nos meus materiais. Vejam, é a contextualização dos conteúdos. Essa é a maneira mais eficaz de estudar a história e geografia de Goiás. Não é decorar os conceitos, não é decorar as datas, é entender a relação
desses fenômenos. Inicialmente, lá a ocupação do território está ligada às atividades econômicas, à extração do ouro, vai demandar esses fluxos migratórios. A urbanização está ligada à atividade econômica, onde se explorava o ouro, se iniciava um aglomerado urbano, dava-se um arraial, uma vila. Aqui nós temos as bandeiras, que são aí o marco desse início da ocupação, a exploração dessas atividades, o ouro, depois a agricultura, a pecuária, aumento populacional, que é resultado aí desse fluxo migratório, e aqui o surgimento desses aglomerados urbanos. Esse esquema é um dos que eu tenho, inúmeros esquemas, inúmeras ferramentas desenvolvidas por mim, você não vai encontrar em lugar nenhum. É um método de ensino revolucionário que está lá no curso exclusivo de História e Geografia de Goiás. É um curso em PDF que eu desenvolvi ao longo desses 10 anos que eu tenho atuado em Geografia e História de Goiás, tanto que eu me tornei uma referência nessa matéria, tenho aí vários conteúdos na internet. As pessoas que estudam para concurso público há mais tempo conhecem vários conteúdos meus, e é um material que eu fui elaborando, aperfeiçoando, incluindo ferramentas. Tenho aqui a análise do perfil da banca responsável pelo concurso. Primeiro você vai estudar essas questões, como ela pode cobrar essas questões, porque é algo muito importante. Cada banca tem um perfil de abordagem. Cada banca vai cobrar um assunto específico. Cada banca vai dar prioridade para um assunto específico. Então não adianta estudar Geografia e História de Goiás pensando que vai cair tudo aquilo que está lá. Não, é interessante você direcionar o seu estudo para o perfil daquela banca. E é o que eu faço em cada um dos concursos que eu tenho trabalhado. Aqui a análise também dos conteúdos, como você pode estudar esses conteúdos, o que esperar dessas questões, como elas vão ser cobradas, quais são os elementos que vão aparecer lá na questão. Eu fiz aqui também um levantamento dos principais assuntos cobrados em História de Goiás, qual é o assunto mais cobrado em todos os concursos. A partir desse gráfico, você vai direcionar os seus estudos. Você vai priorizar alguns assuntos, não vai perder tempo. É porque a gente tem pouco tempo para a realização da prova. Aqui nós temos assuntos mais cobrados em Geografia de Goiás, da mesma forma. Quais são os itens que mais aparecem nessas questões? Eu destaco aqui também temas, eu vou analisando esses temas. E, além disso, claro, o conteúdo. Todos os itens que estão lá no edital, eles aparecem aqui no meu material. Eu vou trabalhando todos eles de maneira correlacionada, contextualizada, com aqui vários esquemas. Veja, uma didática inovadora. Você não vai encontrar um material dessa forma em nenhum outro lugar. Não é um material genérico, é um material único, exclusivo. São quase 200 páginas. Tem também questões inéditas, questões para esse concurso, tem análise de questões anteriores. E é um material que tem dado resultados incríveis. Ao longo desses 10 anos trabalhando com essa disciplina, eu tenho aí mais de 8.000 alunos que gabaritaram Geografia e História de Goiás. Para provar isso, eu separei aqui alguns depoimentos que mostram a eficácia desse trabalho. Aqui o candidato ele teve a oportunidade de estudar em 2016 e fechou a prova de Geografia e História. Outro candidato, esse aqui foi o concurso da Polícia Militar de Goiás, ele também fechou as questões. Mais um candidato gabaritou na Geografia e História de Goiás. E a maioria desses candidatos, eles não tinham muito conhecimento, eles não estudavam essa matéria, sabiam muito pouco dessa matéria. Então, ao pegar esse material, você vai aprender de forma muito eficaz. Você pode não saber nada de Geografia e História de Goiás. Não vai ser um estudo cansativo, um estudo maçante, vai ser um estudo prazeroso. E aí eu falo da questão do tempo, porque muita gente pergunta, nossa, a gente tem só 2 meses para a realização da prova, dá tempo de estudar? Sem sombra de dúvidas. É um material que dá gosto de estudar, ele vai otimizar o seu tempo de estudos. Eu estou esperando o seu contato, é só você clicar aí no link, informa que você assistiu esse vídeo, você vai ter acesso a uma oferta especial. Geralmente eu comercializo o curso por R$ 129,90, às vezes eu faço algumas promoções, ele vai para R$ 99,90. Você que assistiu a esse vídeo, informe, porque senão você não vai ter acesso a essa promoção. Você vai pagar o preço que é normal, quando as pessoas me procuram no WhatsApp. Mas você que assistiu o vídeo, se quiser printar a tela também, pode printar, viu? Você vai pagar apenas R$ 79,90 nesse curso. Informa lá que você viu o vídeo e quer pagar o valor promocional de R$ 79,90. Estou esperando o seu contato. Para vocês, uma boa sorte, bons estudos e até a próxima.